A Biblioteca de Alexandria. Hoje falaremos um pouco da história da Biblioteca de Alexandria. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para mais vídeos sobre a história do mundo e curiosidades. Na sexta-feira da lua nova do mês de Muharram, no 20º ano da Hejra, isso equivale a 22 de dezembro de 640, o general Amr ibn al-As, o emir dos Agareus, conquistava Alexandria, no Egito, colocando a cidade sob o domínio do califa Omar. Era um dos começos do fim da famosa Biblioteca de Alexandria, construída por Ptolomeu Filadelfo no início do 3º século a.C. para reunir os livros de todos os povos da terra, e destruída mais de 1000 anos depois. A ideia de reerguer a mais formidável biblioteca de todos os tempos surgiu no final dos anos 70 na Universidade de Alexandria. Em 1988, o presidente egípcio, Hosni Mubarak, assentou a pedra fundamental, mas foi só em 1995 que as obras realmente começaram. O suntuoso edifício de 11 andares, que custou US$ 212 milhões, boa parte dos quais pago pela Unesco, foi concluído no ano passado. Só a sala de leitura da biblioteca principal tem 38.000 metros quadrados, a maior do mundo. O acervo, que ainda não foi inteiramente reunido, deverá contar com 5 milhões de livros. Será interessante ver como o governo egípcio, que não é exatamente um entusiasta das liberdades de informação e expressão, administrará as coisas. Haverá, por exemplo, um exemplar dos Versos Satânicos, obra de Salman Rushdie, tida como ofensiva ao Islã. E quanto a livros que critiquem o próprio governo egípcio? Todos os cidadãos terão acesso a todas as obras. Mas não é tanto a nova biblioteca que me interessa, e sim a velha, mais especificamente a sua destruição. Na verdade, seria mais correto falar em destruições. Como nos mitos, há na extinção da Biblioteca de Alexandria uma série de componentes políticos. A historieta com a qual iniciei esta coluna é uma das versões. É contra os árabes. Existem outras, contra os cristãos, contra os pagãos. Nenhum povo quer ficar com o ônus de ter levado ao desaparecimento da biblioteca que reunia os livros de todos os povos. É curioso, a esse respeito, que o site oficial da biblioteca só registre as versões anticristã e antipagã. A contrária aos árabes é descartada sem nem mesmo ser mencionada. Utilizo aqui principalmente informações apresentadas pelo italiano Luciano Canfora, em seu essê Biblioteca Desaparecida. Voltemos à velha Alexandria. Amr ibn al-As não era uma besta inculta, como se poderia esperar de um militar. 4 anos antes da tomada de Alexandria, em 636, ao ocupar a Síria, Amr chamara o patriarca e lhe propusera questões bastante sutis acerca das escrituras e da suposta natureza divina de Cristo. Chegou a pedir que se verificasse no original hebraico a exatidão da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, em relação a uma passagem do Gênesis, que surgira na discussão. Logo que chegou a Alexandria, Amr passou a frequentar João Filopão, um então já avançado em anos comentador de Aristóteles, cristão, da Irmandade dos Filopões. Era também um quase herético, que defendia teses monofisistas, mas essa é outra história. No curso de uma das longas e eruditas discussões que travavam, Filopão falou a Amr da biblioteca, contou como ela surgiu, que chegou a reunir quase 1 milhão de manuscritos e pediu a liberação dos livros remanescentes, que, como tudo mais na cidade, estavam sob poder das tropas do general. O militar afirmou que não poderia dispor dos códices sem antes consultar o califa e prontificou-se a escrever para o soberano. Algum tempo depois, estou relatando a versão curta da história, o emissário de Omar chegou com a resposta, que não poderia ser mais clara: quanto aos livros que mencionaste, eis a resposta: se seu conteúdo está de acordo com o livro de Alá, podemos dispensá-los,
visto que, nesse caso, o livro de Alá é mais do que suficiente. Se, pelo contrário, contém algo que não está de acordo com o livro de Alá, não há nenhuma necessidade de conservá-los. Prossegue e os destrói. É o que fez Amr. Dizem que ele distribuiu os livros entre todos os banhos públicos de Alexandria, que eram em número de 4.000, para que fossem usados como combustível. Pelos relatos, foram necessários 6 meses para queimar todo aquele material. Apenas os trabalhos de Aristóteles teriam sido poupados. A história é bonita, mas, como toda história, diz apenas parte da história. Em termos mais objetivos, o mais provável é que a biblioteca tenha sucumbido a vários incêndios, e muitos deles foram apontados por renomados eruditos como os que causaram a destruição da biblioteca. O iniciado por Amr a pedido do califa Omar teria sido o último dos últimos e também o mais credível, a confiar em Cânfora. Outro incêndio frequentemente citado é o que teria sido provocado por Júlio César em 48 a.C., quando o general romano decidiu ajudar Cleópatra, que tramou uma espécie de guerra civil com seu irmão Ptolomeu XIII, e ateou fogo à esquadra egípcia. O incêndio teria consumido entre 40.000 e 400.000 livros. Uma outra versão diz que o que sobrara da biblioteca foi destruído em 391 da era cristã. Depois que o imperador Teodósio baixou decreto proibindo as religiões pagãs, o bispo de Alexandria Teófilo, 385, 412 d.C., determinou a eliminação das seções que haviam sido poupadas por incêndios anteriores, pois as consideravam um incentivo ao paganismo. Na verdade, todas essas versões merecem alguma consideração e não são necessariamente incompatíveis, pois a biblioteca, ao longo de mais de 10 séculos de existência, foi se espalhando por vários edifícios e depósitos da cidade. O fogo em um deles teria poupado os demais, e vice-versa. Ódio provocado por César, por exemplo, ocorreu no Porto. Só poderia, segundo Cânfora, ter destruído livros recém-chegados ou prontos para serem embarcados, pois os edifícios principais da biblioteca, o museu e o Serapeum, ficavam longe do porto. O vídeo vai ficando por aqui, mas não esqueça de deixar seu gostei e seguir o canal para mais vídeos como este. Nos vemos no próximo vídeo. Espero vocês lá.